Abra sua Bíblia no livro de Jó. Hoje vamos falar pela segunda vez sobre esse assunto, não é, que chama tanto a nossa atenção. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É uma pergunta que muitas vezes, talvez não formatada assim como nós estamos colocando, mas de alguma forma é colocada na sua mente, no seu coração. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso dá nó na cabeça de muita gente. Ok, se der nó na cabeça de gente que não conhece a Deus, tudo bem, está certo, a gente vai até entender. Mas o pior é que dá nó na cabeça de gente que conhece a Deus, não é? Então, esse livro de Jó nos ajuda a entender muito isso. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas eu quero dizer para os irmãos que no final dá tudo certo. E essa não é uma palavra otimista, como muita gente menciona. No final está tudo certo, fique em paz. Mas no final dá tudo certo mesmo, quando o Senhor está nisso. Quando nós reconhecemos que o Senhor está nisso. Capítulo 42 de Jó mostra isso. Abra sua Bíblia ali em capítulo 42 de Jó, a partir do versículo 7. Isso dá tudo certo depois, principalmente depois que nós conhecemos a Jesus, que nós conhecemos a Deus. Assim como para Jó deu tudo certo, depois que ele conheceu a Deus. E a gente viu isso no versículo 1 ao versículo 6. E aí no versículo 7... até o versículo 9, nós vamos ver as expressões dessa cena final, quando o texto diz assim: depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Isofar, o Nama, Tita, foram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado, e o Senhor aceitou as orações de Jó. Eu quero continuar. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. O que nós vemos aqui é nessa história toda de tanta coisa ruim, no final deu tudo certo para Jó. A coisa não ficou muito bem para os amigos de Jó, que falaram algumas coisas que não tinha nada a ver com aquilo que Deus pensa, muito embora seja muita coisa como pensamos de maneira natural. Mas vamos lá, a gente vai desenvolver isso aos poucos. Mas eu quero só dar um panorama bem rápido daquilo que nós vimos aí no domingo passado, quando nós percebemos que existem alguns temas no livro de Jó, quando nós aprendemos que existem alguns temas no livro de Jó, e esses temas têm a ver com sofrimento e dor. Esses temas também existem temas como fé e confiança, temas como soberania de Deus, temas como amizade e apoio. Nós vimos no livro de Jó o sofrimento dele, o sofrimento do justo, a soberania de Deus, uma fé inabalável, busca por respostas divinas, o desespero de Jó por em busca de respostas divinas. Nós percebemos paciência ao entorno disso. Então são temas que estão embutidos ali no livro de Jó. Mas o grande tema do livro de Jó, que
que é o que eu pedi para vocês anotarem em algum momento na sua Bíblia, é a inescrutabilidade de Deus. A soberania de Deus é inescrutável. O que significa isso? Nós não podemos entender. Da perspectiva humana, da perspectiva racional, nós não conseguimos entender como Deus age. E dá até para a gente perceber isso. Quem somos nós para entender a soberania de Deus, para entender os propósitos de Deus? Os propósitos de Deus são insondáveis. Então, quanto mais nós estivermos alicerçados com a ideia de, eu não entendo, eu preciso entender, mais nós vamos nos frustrar. Porque fica na nossa mente assim, eu não entendo, eu preciso entender, eu preciso entender, eu preciso entender. Jó não entendeu porque aconteceu tudo aquilo, e a gente só entende porque a gente vê o relato do que estava acontecendo num panorama muito mais amplo, que era naquele momento em que Deus recebe, o texto diz, os filhos de Deus, e Satanás ali se infiltrou lá, não é? Jó não ficou sabendo disso. Muitas vezes nós não ficamos sabendo das coisas que nos acontecem, o porquê que muitas coisas nos acontecem, o porquê que muitas coisas acontecem no meio do ser humano ou entre o ser humano. Mas são algumas das coisas que nós podemos ver aí no livro de Jó. De qualquer maneira, o propósito do livro de Jó é encorajar o quê? A dependência dele. É encarar ou compreender a dependência em Javé, a dependência no Senhor, como Deus. Ou seja, Deus faz tudo certo. Mesmo que eu não esteja entendendo, mas Deus está fazendo tudo certo. Deus está fazendo tudo de maneira correta. Então isso nos leva ao quê? A nos encorajar a viver dependentes dEle, não dependentes de recebermos respostas racionais, respostas lógicas, porque muitas vezes a gente quer receber o porquê, logicamente. Às vezes alguém dá alguma resposta para a gente fala, não está batendo com aquilo que eu entendo justo. Mas quem falou que aquilo que eu entendo justo é realmente justo? Quando comparado com a inescrutabilidade de Deus, com aquilo que Deus faz e nós não podemos entender, o nosso papel é fechar o bico, ficar quieto, sossegar o facho, né? São expressões aí, né? Para fazer com que a gente sossegue o nosso coração. Deus está no controle de todas as coisas, afinal de contas, Ele já expressou amor maior ali na cruz, e a gente fica querendo buscar outras expressões de que realmente Deus nos ama. Cara, Ele já expressou isso. Se isso não foi suficiente, nada mais é suficiente. Então nós vimos aí algumas coisas nesse sentido. Vimos ali algumas diferenças ali, alguns elementos de destaque no livro de Jó, como por exemplo a tragédia de Jó no capítulo 1 e capítulo 2, o trauma de Jó na briga com seus amigos querendo culpá-lo de alguma coisa e ele não aceitando, uma série de discussões ali entre os amigos de Jó, entre os 4 amigos de Jó, não é? Eliú no final, e ele não entendia, e um rebatia o outro rebatia um, então tudo aquilo virou um aspecto traumático para a vida de Jó. O tratamento de Jó no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, quando Jó caiu em si, e depois o triunfo de Jó. Então são algumas coisas que caracterizam ali o livro de Jó. Agora, o que eu quero ver com você hoje é como todos esses elementos se desenvolvem no decorrer do livro. Muito disso foi trabalhado por um pastor chamado Pascoal Piragini. Eu quero dar crédito a ele em alguns elementos que a gente coloca aqui, e o que eu quero compartilhar com os irmãos, e é de maneira muito, muito interessante. Ele diz assim, primeira coisa, olha só, o sofrimento humano, que é
o que nós vivemos muitas vezes, a dinâmica de sofrimento humano não é prerrogativa minha, não é privilégio meu, não é privilégio da Jéssica, não é privilégio da Lili, não é privilégio... Não, é privilégio de todos. Todos nós vivemos momentos de sofrimento humano. Então, o sofrimento humano não é uma equação simples de se resolver. A gente sabe disso, não é? A gente não precisa nem desenvolver muito isso aí, porque a gente, pela prática, a gente já sabe que não é uma equação simples. Por quê? Porque ela conta com algumas variáveis, com alguns elementos aí que a gente precisa considerar. O primeiro elemento é o seguinte: o sofrimento humano tem dimensões cósmicas. O que eu digo, o que eu quero dizer com dimensões cósmicas? Vão além da nossa realidade visível, vão além da nossa realidade de percepção, vão além disso. O nosso sofrimento vai além da realidade concreta, dessa realidade que vivemos no nosso dia a dia, que está baseado naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós sentimos, nas nossas percepções racionais, vai muito além disso. Tem um elemento que é o elemento cósmico, e a gente já viu isso logo no capítulo 1 de Jó. Qual é esse elemento cósmico? É o momento em que, nos céus, acontece ali uma reunião. Ali, versículo 6, a partir do versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e fez tudo o que fez. Aqui nós não vamos ler e voltar a ler novamente. O que nós percebemos? A realidade de Jó era aquela realidade concreta, é a realidade como nós vemos todas as coisas, é o que Jó via, é o que Jó ouvia, é o que Jó sentia, é a experiência, é a vida experiencial de Jó. Mas só que num ambiente cósmico, numa dimensão cósmica, estava acontecendo uma série de outras coisas não perceptíveis para Jó, e ele nunca percebeu isto. Então essa é uma variável que nós não levamos em conta. Nós não levamos em conta isso. Isso faz parte daquilo que nós podemos entender como inescrutabilidade de Deus. A gente não entende o que está acontecendo num plano maior, a gente não sabe qual é o plano de Deus, a gente não sabe até onde vai a vontade permissiva de Deus, aonde Deus quer chegar com tudo isso, nós não conseguimos entender, e a gente percebe isso ali na vida de Jó. Muitas vezes nós não sabemos explicar porque Deus deu permissão, ou ainda dá permissão para o inimigo interferir nas nossas vidas. Por que Ele dá permissão para um desajuste conjugal, de pessoas crentes, onde muitas vezes ou esposa ou o esposo ultrapassam a barreira do ideal, do lógico, do normal, do ideal. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, que sim contra as potestades, que estão numa dimensão cósmica. O apóstolo Paulo fala isso, ali no capítulo 6 de Efésios, fala exatamente dessa dimensão cósmica. Nas relações interpessoais, nós não entendemos o que está por trás delas, muitas vezes. É uma variável que nós não levamos em conta.
e que nos leva a sofrimento, sofrimento de lares, de famílias inteiras, de filhos, de esposos, esposas. Por isso, o Senhor nos exorta, ali em Efésios mesmo, no capítulo 6, versículo 10, a que nós busquemos ao Senhor e a força do seu poder. Ele não diz que nós estejamos buscando a isenção de problemas, a isenção de sofrimento. Ele diz assim: busque força para que você consiga driblar, ou passar, ou viver a dinâmica do sofrimento que a vida reserva para você. Você percebe como é muito mais, não é mais fácil, ou menos difícil nós levarmos em conta esse aspecto, do que ficar fazendo perguntas: por que está acontecendo isso? Por que eu nasci? Como o próprio Jó fez: por que eu nasci? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Então, essa variável de dimensão cósmica, nós precisamos estar percebendo. Capítulo 2, versículo 4 e 5, ele mostra isso aqui. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti. O que estava acontecendo ali era uma afronta de Satanás em relação a Deus. É uma luta espiritual. Você percebe como é uma guerra espiritual do bem contra o mal, e que não tem como nós não estarmos recebendo o ônus disso, recebendo as influências disso. Então, isso faz com que a gente entenda algumas coisas que acontecem na nossa vida. Esse é um ponto que não podemos deixar de perceber aqui. Jó nunca ficou sabendo dessa dinâmica lá em cima. Nós ficamos sabendo porque a revelação de Deus permite, porque está escrito para que a gente entenda que essa realidade existe, que essa realidade cósmica existe, e que nós muitas vezes não levamos em conta. Por quê? Porque nós não vemos. O fato de nós não vermos não significa que elas não existam. Elas existem. Ok, gente? Então vamos perceber isso. E estar tranquilizando o nosso coração, levando em conta o quê? Essa realidade dessa variável cósmica, mas levando em consideração também que no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. O importante é que a gente consiga, com sabedoria, buscar as respostas certas e se adequar às coisas como estão acontecendo no nosso dia a dia, e fazendo aquilo que nos compete fazer: fidelidade, proximidade com Deus, porque quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais a gente vai conseguir ver com mais clareza as coisas que Deus tem, para nós. Então, o sofrimento humano tem essa variável em dimensão, que é uma dimensão cósmica, que muitas vezes nós não vemos, mas elas existem, ponto pacífico, elas existem. E só nós podemos perceber isto, tá bom? O ser humano natural não consegue perceber isso. O ser humano natural só vê as coisas de maneira natural. Agora, o salvo por Cristo, ele é um ser espiritual, é uma pessoa espiritual. Segundo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 2, fala que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. É como se ele estivesse vendo o invisível. Ok? Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto é que o sofrimento humano tem uma dimensão relacional. Sim, tem uma dimensão cósmica? Tem, mas ele tem uma dimensão relacional também. Quando nós vemos ali a reação da mulher de Jó, era uma dimensão relacional, não é?
Qual foi a expressão da mulher de Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Você ainda está sendo fiel a esse Deus? Então, esse sofrimento tem essa dimensão relacional. As pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes, nos conduz ao sofrimento, muitas vezes. A maneira como elas agem. Essa, sem dúvida nenhuma, não foi uma maneira que ajudava Jó. Então, é uma dimensão relacional aí, pode ser visto também através dos seus amigos. Ali no capítulo 6, versículo 14 e 15, quando nós vemos ali, capítulo 6, 14, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram, são como um ribeiro, como torrentes que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. São linguagens poéticas para mostrar o quanto Jó estava decepcionado com seus amigos, que ficaram um monte de tempo parado, só sentindo, só participando do sofrimento de Jó, e que se eles continuassem assim, eles tinham feito muito mais, segundo o próprio Jó, não é? Mas eles começaram a colocar diante de Jó o porquê que ele estava sofrendo. E aí, as coisas começaram a ficar mais complicadas para Jó. Deus, inclusive, falou para os amigos de Jó: vocês não falaram o que era reto, vocês não falaram aquilo que deveria ter falado, vocês inventaram um monte de coisa, vocês sugeriram uma série de coisas que eu não estava nisso. E muitas vezes, nós, quando tentamos consolar alguém, nós usamos alguns recursos, alguns argumentos, aliás, que os amigos de Jó usaram, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, a gente começa a perceber que o sofrimento humano tem uma dimensão relacional, de Jó no caso da esposa, e no caso também dos seus amigos aí. Novamente, ao que desfalece devia o amigo mostrar compaixão, mesmo em relação àquele que a deixa o temor do Senhor, que não era o caso dele, Mas a nossa dependência, ela deve vir do Todo-Poderoso, ela não deve vir de pessoas. O nosso consolo não deve vir de pessoas, o nosso consolo deve vir do Todo-Poderoso, como diz ali o versículo 25 a 27 do capítulo 19. Se você abrir Jó no capítulo 19, abre ali, por favor, no capítulo 19 de Jó, quando nós vemos o seguinte ali, olha só, abriram lá? Capítulo 19 de Jó. Veja, nós estamos falando do sofrimento que vem a partir de uma dimensão cósmica, que nós não vemos, e a partir de uma dimensão relacional. Aí nós já começamos a trabalhar os relacionamentos de Jó em meio a esse sofrimento todo, e o quanto isso exasperou mais ainda o sofrimento de Jó. Quando Jó disse assim: pois eu sei que o meu Redentor vive, é uma expressão conhecidíssima no livro de Jó, mostrando que a dependência de Jó não deve ser o consolo que os amigos deveriam trazer, como ele esperava no capítulo 6, versículo 14 ali, né? Ao que desfalece devia o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandona o temor do Senhor. Meus irmãos houveram-se aleivosamente, como um ribeiro, como as torrentes dos ribeiros que passam. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
Versículo 26, e depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus, e vê-lo-ei ao meu lado e aos meus olhos, e contemplarão, e não mais como adversário, o meu coração desfalece dentro de mim. Então o que a gente percebe? Que Jó realmente está nos ensinando uma lição aqui. Qual é a lição? Estamos em sofrimento? Estamos em sofrimento? Nós não vamos encontrar consolo em ninguém, mas só vamos buscar consolo naquilo em que Deus é e naquilo que Deus, no nosso caso agora, que já fez. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Olha só, que Jó, antes mesmo de Abraão, ou pelo menos na sua época, lá atrás, revelação progressiva de Deus, incipiente ainda, ele já tinha essa noção de que as coisas no final iriam acontecer. Tudo bem, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Olha só que linguagem, como que de alguém que conhece a ressurreição, que sabe da ressurreição, e nós já sabemos disso. Então se Jó percebia isso, nós temos muito mais elementos para perceber isto. Estamos sofrendo, ok, contingência da vida, pode ser por conta de uma dimensão cósmica, de alguma coisa que nós não estamos conseguindo entender, mas o meu Redentor vive, no final vai dar tudo certo. Aquela brincadeira que eu faço: meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, daqui 200 anos vai estar tudo bem. Aí alguém fala assim: ainda bem, né, pastor, que bom que um dia vai estar, mas ele não entende que esses 200 anos é porque a gente vai estar vendo o nosso Redentor face a face, já não vivendo mais as dificuldades do dia a dia, percebe? Jó percebeu isto, e essa é uma lição fortíssima que a gente pode ter aqui, não depender de consolo humano, não depender de consolo da razão, da nossa compreensão, que não seja a compreensão do porquê que as coisas estão acontecendo, que vai fazer com que a gente se tranquilize. Porque mesmo que a gente consiga entender por que está acontecendo alguma coisa, vai doer da mesma forma, nós vamos sofrer da mesma forma, o sofrimento não vai diminuir. Agora, quando nós tiramos os nossos olhos do momento de sofrimento e jogamos lá para frente, a gente começa a sentir um pouco mais de alento, ou sente um pouquinho mais de dor, ou se sente menos acuado, menos pressionado. Essa é uma grande lição que nós tiramos aí do livro de Jó. Quando nós olhamos aí no Novo Testamento, em Romanos, se você abrir sua Bíblia, se você quiser anotar num papel aí em Romanos, no capítulo 35, ao versículo 39, está abrindo? Se estiver abrindo, eu espero. Romanos, jogando lá para frente, você vai encontrar Romanos 8, ele diz assim: porque quem nos separará do amor de Cristo? Nós já podemos pensar assim, Jó não podia pensar assim, mas ele já percebia, olha só, ele já percebia, o meu Redentor vive. Que linguagem neotestamentária é essa? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo falando, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Esse é o testemunho de Paulo, que no capítulo 9 de 2 aos Coríntios, ele mostra toda a experiência que ele teve, das chicotadas que ele levou, dos momentos de naufrágio, de N dias no mar, 3, 4 dias no mar, ali, não em cima do navio, mas como náufrago. Ou seja, mostrando o quê? Sofrimento, mas a consciência de Paulo era esta. A consciência de Paulo era esta. Quem nos separará do amor de Cristo? Para onde Paulo estava olhando? Lá para frente. Para onde Jó estava olhando?
Lá para frente. Para onde nós devemos olhar? Lá para frente. Gente, nós não estamos dando aqui receita de bolo de como não sofrer. Impossível isso. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, não fiquemos aí com grandes expectativas, mas buscando ao Senhor e a força do seu poder. Isso sim, para buscarmos o quê? Resistência nos momentos de sofrimento. E ali em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo mesmo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem. É aquele detalhe, gente, precisamos tirar os óculos do sofrimento. Não podemos fazer igual Jó fez, que daqui a pouco a gente vai ver, autocomiseração, dó de si mesmo. Não, mudar os óculos, não atentando nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, assim como Jó tentou olhar. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, esse sofrimento humano não é uma equação simples da gente resolver, e tem algumas variáveis que algumas delas a gente viu aqui. Agora, algumas explicações, aí fazendo a seguinte consideração, vamos supor que a gente não trabalhe nessa dimensão aqui, e a gente vá numa dimensão humana, na dimensão de tentar explicar, na dimensão de tentar entender as coisas. As nossas explicações e compreensões para o sofrimento não passam de reducionismo, ou seja, nós estamos reduzindo a realidade de uma coisa que está muito mais ampla. Nós estamos vendo com simplicidade uma coisa que é muito mais complexa. Isso significa reducionismo. Nós reduzimos a percepção, nós entendemos como alguma coisa muito simples, quando ela não é tão simples assim, ela é mais complexa. As nossas explicações, as nossas compreensões passam, para o sofrimento, não passam de reducionismos racionais. Ou seja, a nossa razão, a gente quer explicação racional para isso. E isso é mostrado e é visto nas atitudes dos amigos de Jó. De Elifaz, de Bildade, de Zofar e depois de Eliú. As atitudes deles foram com uma mente totalmente humana. A mente deles funcionava assim: se você está sofrendo, é porque você está em pecado. É algo que muitas vezes vem à nossa mente. Por que está acontecendo isso? Será que é porque eu não fui na igreja? Será que é porque eu não dei o dízimo? Sabe, isso é uma forma, muitas vezes, de reduzir alguma coisa que está muito mais ampla. Puxa, por que está acontecendo tudo isso? Eu dou o dízimo, eu vou na igreja, aquilo que a gente já comentou, eu participo de todas as coisas, eu sou um dos ministros do Evangelho muitas vezes, eu participo de tudo que precisa participar, eu dou, enfim, eu entrego meu tempo, eu entrego meus dons. Por que está acontecendo todas essas coisas? Deus chamou a atenção de Elifaz, porque ele quis passar isso para Jó. A gente vê isso ali no capítulo 22 de Jó. Abra ali em capítulo 22 de Jó, no versículo 21 a 23, 22, 21 a 23, quando ele diz ali, olha só a sugestão de Elifaz. Abriram lá, capítulo 22 de Jó?
Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus, e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar de sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro, e a sua prata escolhida. Veja, o que Elifaz está dizendo? Você está em pecado, volte-se a Deus. Deus já tinha dito que Jó era o homem mais temente, mais justo do mundo. E no final, ali no capítulo 42, foi exatamente isso que Deus chamou a atenção de Elifaz. A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Então, o que Elifaz aqui fez? Usando uma espécie de reducionismo, ou seja, não levando em conta uma perspectiva muito mais ampla do sofrimento, e localizando, não, o problema que está acontecendo é por causa disso. Percebe como ele reduziu o efeito? A questão do sofrimento tinha um aspecto muito mais amplo, fazia parte de um acordo, ali no capítulo 1, e que Jó nunca ficou sabendo desse acordo. Não vamos discutir com Deus, né? Oh Deus, isso daí não é justo, né? É justo fazer um negócio desse? Deus está louco, né? Pelo amor de Deus. Nada. É o que depois, Deus, discutindo com Jó, ali no capítulo 38, quando ele, ali no capítulo 38, não, um pouquinho antes, capítulo, deixa eu localizar aqui, capítulo 38 mesmo, não é? Quando Deus começa nesse diálogo final, eu lancei os fundamentos da terra, lembra? Quando a gente comentou isso, Deus começou a dizer para Jó, e chamar a atenção de Jó, eu lancei os fundamentos de Jó. Onde você estava quando eu lancei? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem faz a chuva, o orvalho, o gelo e a geada? De onde vem a luz e a escuridão? Quem pode derramar a chuva? Quem alimenta os animais e as aves? Você conhece as leis que governam o céu? Quem fez cada animal com seu jeito de ser? Deus vem chamando atenção a partir do capítulo 38 aí, a ponto de Jó falou, tá bom Deus, tá bom, bem sei que o Senhor pode todas as coisas. Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Deus foi convincente para Jó. Então, só para que também nós não venhamos a fazer como Jó, querer dizer que Deus está errado e ele está certo. Tudo o que está acontecendo comigo é injusto. Muitas vezes a gente é levado a considerar dessa forma os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Olha só quanta coisa a gente pode ver aí. Então os amigos de Jó tinham a mente voltada à teologia da retribuição, quando não é. Quando perguntaram para Jesus, por que ele nasceu assim? Ele está em pecado? Não, é para a glória de Deus, não foi a resposta de Jesus? Não. Isso se deu para que a glória de Deus seja evidenciada, é um caso neotestamentário disso. Os amigos de Jó, além da teologia da retribuição, que precisamos tomar cuidado com relação a esses reducionismos, ou seja, com essas respostas racionais do sofrimento, por que as coisas estão acontecendo, que é para a gente não ficar elocubrando, por que está acontecendo isso comigo, não é?
Isso não estava nos meus planos. Não, tá bom, mas estava nos planos de Deus. A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade estava na mente dos amigos de Jó, quando tentaram dizer para Jó por que ele estava sofrendo. No capítulo 8 de Jó, bem interessante também, capítulo 8 de Jó, no versículo 5 a 7, quando ele diz ali: mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, Ele sem demora despertará para ajudá-lo, e restaurará a justiça da sua morada. Ou seja, você vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Você vai restituir os bois, os camelos, a casa, os filhos. Depois aconteceu mesmo. Mas não segundo essa teologia da prosperidade, como nós vemos muitas vezes hoje, não é? Olha, busque a Deus, entregue isso, entregue aquilo, para você ver como Deus não vai te abençoar em todos aqueles projetos de vida que você tem. Isso é teologia da prosperidade. Capítulo 22, 23, aí no caso que nós já lemos também, 22, 23, quando nós vemos ali, ele faz falando, né? Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido, e se afastar da sua tenda a injustiça. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Esse será restabelecido é exatamente isso, será restabelecido tudo aquilo que você perdeu, porque isso estava muito marcante. Ele tinha perdido bens, ele tinha perdido os filhos, ele tinha perdido a saúde, e muitas vezes a teologia da prosperidade mostra exatamente isso, se você entregar isso, você vai receber isso. Se você der o seu dízimo, você vai receber isso. Ou seja, entregar os dízimos ou entregar as contribuições para ser abençoado. Isso é que os amigos de Jó fizeram em termos de reducionismo. Quando o que estava acontecendo não era nada disso. O que estava acontecendo aqui? Era uma conversa de Deus e o diabo lá em cima. Não vamos entrar em questão, não é, de como isso pode ser. Olha, então o diabo é um dos filhos de Deus. Não vamos entrar nessa questão aqui. O importante é que existe o quê? Uma dimensão cósmica que influencia aquilo que vivemos, aquilo que passamos. Jó manifestava uma espécie de reducionismo através da comiseração, capítulo 3 de Jó. Quando nós olhamos capítulo 3 de Jó, a partir do versículo 11, ele fala assim: por que eu não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus. Então o que Jó vem fazendo aqui, é dizendo ali: eu sou um coitadinho, é uma espécie de atitude que muitas vezes nós tomamos quando nós sofremos. Muitas vezes nós tomamos essa atitude de Jó quando sofremos. Autocomiseração significa dó de si mesmo. Eu não mereço tudo isso. A autocomiseração é dizer para Deus: você está sendo injusto. Autocomiseração é dizer para Deus: isso que está acontecendo comigo não está certo. Por que não aconteceu diferente? É o que Jó vem manifestando aí. Agora, a verdadeira solução de tudo isso, esse é o terceiro e último ponto, a solução de tudo isto é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus. É quando Jó, ali no capítulo 42, cai em si
ali do versículo 2 ao versículo 6, versículo 1 ao versículo 6, e no final ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu consigo ver os teus inescrutáveis planos, agora eu consigo ver os teus insondáveis projetos. Só a proximidade de Deus pode fazer com que nós percebamos isso, queridos. Por isso, aquela minha expressão inicial, quanto mais nós estivermos próximo de Deus, mais nós vamos, sabe, essa ideia? Peguei, entendi agora, entendi isso, entendi por que pode estar acontecendo isso. E a nossa atitude de tranquilizar o nosso coração, acaba sendo uma atitude de dependência de Deus, nos colocando diante de Deus e fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É esse conhecimento de Deus que vai fazer com que a gente perceba essa ideia dos sofrimentos aí. Eu quero concluir com algumas lições aí que nós pudemos aprender nesse livro de Jó. São alguns, mas que são importantes para a gente fechar isto. O que nós pudemos aprender? Que os justos também sofrem. Os justos também sofrem. Exemplo de Jó, reconhecido pelo próprio Deus, hein? Olha, que reconhecendo, não é sermos, né? Não vou nem colocar assim, ser reconhecido como justo diante de Deus, é algo que eu gostaria de receber para mim. Mas os justos também sofrem. O sofrimento necessariamente não é resultado de pecado, que muitas vezes deixam a gente meio que sem entender algumas coisas. Nós aprendemos que Deus coloca uma cerca de proteção ao redor dos justos. Ele fez isso em relação a Jó. Cara, você vai até onde eu quero que você vá. Vai lá, toca na vida dele, mas vai até esse ponto. Ou seja, permissão de Deus. Estamos nas mãos de quem? De Satanás, que está querendo fazer uma bagunça na nossa vida? Não, nós estamos nas mãos de Deus, através da sua vontade permissiva. Deus está permitindo que algumas coisas aconteçam. Deus está permitindo que uma doença aconteça. Deus está permitindo que um desemprego aconteça. Deus está permitindo que um desarranjo familiar aconteça. Não que Deus esteja aprovando, Ele está permitindo. Ele está permitindo. Muitas vezes é o dedo de Satanás, mas muitas vezes é o nosso próprio dedo. A gente não pode perder a dimensão disto. Satanás possui certa influência sobre os perversos, como no caso dos sabeus e dos caldeus. Desastres naturais, fogo do céu, clima, grande vento, doenças, os tumores de Jó e a morte. Satanás tem influência, mas ele não tem liberdade toda, liberdade plena e total. Isso significa que nós estamos nas mãos mesmo do Todo-Poderoso. A vontade permissiva do Senhor nos faz entender as doenças ou os sofrimentos. Antes de causar qualquer mal na vida dos cristãos, Satanás precisa pedir permissão a Deus. Isso está junto com a ideia de vontade permissiva de Deus. De modo geral, o livro atribui a Deus aquilo que Ele permite que aconteça. Ou seja, o livro atribui a Deus aquilo que Ele permite que aconteça. Temos recebido, aquela colocação de Jó no capítulo 2 para a mulher, né? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Devemos perceber as coisas como provindas de Deus por meio de sua permissão, não da permissão de Satanás. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Essa foi a posição de Jó, não é?
Quando ele perdeu tudo, ele diz: o Senhor me deu tudo, e o Senhor pode tomar tudo. O Senhor é aquele que dá e aquele que toma. Alguém vai discutir? Alguém? Alguém vai discutir isso? Não devemos julgar os irmãos na fé que sofrem, como os amigos de Jó fizeram. Nessas circunstâncias, nossa visita deve ser o quê? Breve, em silêncio, sofrendo junto, chorando junto, se alegrando junto, quando for o caso. O raciocínio humano é uma outra lição que a gente tira. O raciocínio humano não alivia sofrimento. Por isso, bico fechado, melhor. Às vezes a gente tenta para consolar: mas não se preocupa não, isso vai passar, fica quieto, não fala nada. Só ore, Senhor, olha, cuida disso, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem a dimensão geral de todo o sofrimento desse irmão, dessa irmã. Ao final do livro de Jó, reconhecemos que o Senhor é cheio de terna e misericórdia e compassivo. É aquela versão do pastor Manuel. No final vai estar tudo certo, fique em paz. Não é assim, eu sei, virar um botão e aí tudo resolve. Não, mas é uma coisa que precisa estar na nossa mente, para a gente poder operacionalizar isso e fazer com que isso faça peso na nossa mente e na nossa vida, nos momentos de sofrimento. A paciência de Jó diante do sofrimento provou que Deus estava certo, mas nem precisava, a gente sabe que Deus está sempre certo. O homem é maior que as circunstâncias ao seu redor, e não importa o que aconteça com sua família ou seus bens, Deus continua sendo digno de louvor e confiança tanto quanto antes. Então, são algumas coisas que nos ajudam a olhar o livro de Jó com um pouquinho mais de sabedoria bíblica, sabe? E é esse o objetivo de a gente estar conversando um pouco sobre esse livro do Antigo Testamento, que reflete um tempo antes de Abraão, um pouco até. É um livro muito antigo, mas cheio da revelação de Deus. O Antigo Testamento, é isso que nós temos comentado, não é? Deus falando para o nosso dia a dia, Deus construindo a nossa própria história através da história de um homem chamado Jó, que recebeu tudo aquilo que ele recebeu, muito embora tenha sido justo diante dele. Mas não é porque ele pecou, não, é porque Deus tinha o seu plano. Nós não conseguimos entender a inescrutabilidade do Todo-Poderoso. Esse é o livro de Jó. Que ele nos ajude a perceber um pouquinho quanto o livro de Jó pode representar na nossa vida, o quanto ele pode representar no nosso cristianismo, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a igreja, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque pudemos, nesses 2 domingos, olhar o livro de Jó com um pouquinho mais de foco, não naquilo em que podemos entender, mas naquilo em que o Senhor tem de projeto para nós, naquilo em que o Senhor permitiu que entendêssemos no livro de Jó.
Ajuda-nos, ó Deus, a não fazer como os amigos de Jó, que tentaram reduzir aquilo que o Senhor tem de projetos, mas que nós possamos ver e perceber o quanto o Senhor é maravilhoso para conosco, e não ficar com a nossa visão, com a nossa racionalidade sobre os nossos sofrimentos ou os sofrimentos do mundo. Nós reconhecemos que nós não temos condições de entender todos os teus propósitos. Mesmo que nós não entendamos o sofrimento que o ser humano vive e experimenta, mesmo assim, nós confiamos que o Senhor faz tudo conforme a tua graça e a tua misericórdia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, como diz a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer espiritualmente através desta história de Jó, que pode também mudar a nossa história. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar.